Tá valendo? Alô, Carla, tá ouvindo aí? Tá? Pessoal, desculpa, caiu a nossa internet aqui. Né? Vamos lá. Bom, tá aparecendo aí, Carla? Caiu? Tá indo? Tá aparecendo aqui. Bom, pessoal, vamos lá de novo, né? Desculpa aí, desculpa a nossa falha, caiu aqui. Oi, Carol, tá aí? Francisco Mariano, Luciano Augusto, o Diego Munhoz, o Fernando Figueiredo. A Carol deu feedback aqui. Então é isso aí. Vamos de novo aí. Bom, então assim, hoje, como que está hoje, né? A situação de produção, por que precisa usar tanto agrotóxico nos dias de hoje? Com tantos produtos bons aí, de baixo resíduo, e que seriam, em tese, seguros, né? É porque o pessoal não respeita as técnicas básicas de agronomia, né? Época de plantio correto, variedade adaptada às condições locais. Então, você pega, alguém fala que é uma variedade boa e o pessoal sai plantando no Brasil todo a mesma variedade. As empresas fazem seus esforços de adaptar os materiais, mas nem todo produtor respeita. Aí, outra condição também que é importante, que é, falando em cultivo protegido, que é o nosso tópico principal aqui, né, não se adapta bem às condições locais de cultivo protegido. Então, você tem estufas que não são muito apropriadas às condições de clima do lugar. Às vezes, você está numa altitude baixa, com estufa baixa, esquenta muito. Às vezes, você está numa estrutura... as estufas que se utilizam muito no Brasil, elas ainda não são muito adaptadas às nossas condições de calor. Nós precisamos de estufas mais altas, com ventilar melhor, para a planta trabalhar mais solta, né? A grande questão de tudo que a gente precisa fazer em relação à questão de planta é que as plantas possam trabalhar de maneira menos estressada, porque o estresse da planta é que vai gerar o ataque de praga e doença. Esse estresse seja por conta de clima, das oscilações climáticas, seja por conta de erros de manejo, né? E isso que leva o produtor a ele ver o sintoma da praga e da doença e ele entende que aquilo tem que ser controlado, mas nem sempre ele entende qual é o processo que leva à geração da praga e da doença. E é aí que a gente entra com o conhecimento que a gente tem a respeito de como obter um bom resultado sem o uso do agrotóxico. Então, como é que a gente faz isso? A agronomia bem feita. Então, plantio na época certa, variedade certa, espaçamento certo, manejo adequado ao local, né? A profundidade de plantio, alguns erros de manejo que a gente vê que são muito comuns, excessos e faltas de irrigação, porque não se usa ferramentas apropriadas ou métodos apropriados de interpretação da umidade do solo para fazer a planta aproveitar melhor os nutrientes e ter a umidade adequada. Um grande problema, a gente já postou o vídeo sobre, que é uma aula completa do controle de traça, e muitas vezes, e ainda assim, muita gente tem muita dificuldade de controle de traça. Por quê? Porque expõe a planta ao estresse de temperatura alta e principalmente porque forma um bom som de calor no topo da estufa e aí a pessoa não consegue formar aquele topo de planta que daria a melhor condição de ter uma produtividade mais alta. Então, acaba sendo uma ilusão, ele fica ilusório. Outra coisa, sim, o desbalanço nutricional, né? Que você tem entre nitrogênio e potássio, que é uma causa muito importante de desequilíbrios que geram pragas e doenças. Ô, Carla, dá uma checada aí. O Cláudio está falando que está correndo? Tá. Então, assim, você tem essas condições de manejo que não estão bem adaptadas, porque o produtor não tem muita referência do que são os limites adequados em termos de nutrição, em termos de irrigação, em termos de temperatura mais apropriada, e vai
fazendo as coisas, tentando aproveitar as oportunidades, tentando ter um produto de melhor qualidade, mas nem sempre consegue ter esses produtos de melhor qualidade, porque o manejo não está apropriado. E não são grandes as iniciativas, embora estejam se multiplicando pelo país, de centros demonstrativos, de como é que se faz o manejo mais adequado, como se consegue fazer um melhor trabalho no campo, na estufa, né? Bom, vamos lá, quem que está aí? Vamos dar uma olhadinha. Carla, o Cláudio Vieira, Rafael Carrilho, Celso dos Santos, o Alexandre Budni, Rafael Petri, Fernando, Paulo Ricardo Taborda, Universidade Orgânica, Danilo Ribeiro, Landim Basílio, Caroline, Francisco Mariano. Boa noite para todo mundo aí, pessoal. Sandro Ney está aí também. Bom, vamos lá. Quem perguntas aí, pessoal? Vamos fazer pergunta para a gente responder alguma pergunta aí. Tem alguém? Professor Pedro Roberto Furlani, estou honrado aí com a sua presença assistindo a nossa aula, né? Bom, então assim, como que a gente trabalha? Como que se estrutura um trabalho para se obter um resultado desse tipo, né? Então, variedades, a gente costuma trabalhar com variedades com bom pacote de resistência, bem adaptadas ao cultivo protegido. Quando a gente fala de cultivo protegido, se for para fazer um trabalho no campo, variedades também com bom pacote de resistência às viroses, porque uma grande questão é assim, o pessoal faz um plantio no campo e às vezes escolhe o material pela característica comercial do fruto, né? E não necessariamente do pacote de resistência que a planta tem. A altura média das estufas, o Fernando está perguntando, qual que seria mais adequado? Fernando, depende muito da região que você se encontra, né? Mas vamos dizer que do norte do Paraná aí até o centro-oeste todo, estufas mínimo acima de 4 metros. Quando você tem estufas acima de 5 metros, você tem um bolsão, você tem um volume de ar que forma como se fosse um coxim, né? Um coxim de carro, né? Um amortecedor de temperatura entre o topo da estufa, que recebe a radiação, e o topo das plantas, onde elas precisam ter uma condição de clima melhor. E a planta, quando ela transpira, a função da transpiração da planta é trocar calor. Então, ela é uma máquina muito eficiente em trocar calor. A planta faz isso com muita eficiência e ela cria um microclima no entorno dela. Por que é difícil observar esse efeito nas estufas baixas? Porque as estufas baixas são muito quentes e a planta não vence essa demanda de troca de calor, porque a carga térmica em cima dessa estufa é muito grande. A carga térmica em cima das outras estufas maiores também é grande, só que eu tenho um espaço grande entre o topo da estufa e o topo da planta. Então, isso cria uma condição que melhora a circulação do ar dentro da estufa e esse escape de calor vai permitir que a planta respire e trabalhe melhor, transpire melhor, seja mais eficiente e assim ela fica mais resistente. Boa noite, o Dimur está perguntando aqui. Boa noite, Luiz. Fale um pouco sobre os filmes plásticos que são utilizados para cultivo protegido, para cobrir as estufas. Bom, o Nazion está aí também, o Moisés também. Bom, Dimur, hoje nós temos filmes de dupla camada, tripla, 4, 5 camadas, né? E aí, nesses filmes de multicamadas, tem mais tecnologia, são filmes mais caros, mas eles também cumprem melhor a função da transmissividade, né? Transparência para luz par, que é a luz fotossinteticamente ativa, e que vai permitir uma melhor fotossíntese por parte da planta. E, ao mesmo tempo, eles refletem uma parte do infravermelho, refletem uma parte do ultravioleta. Então, são filmes mais técnicos e são bem mais eficientes, né? Então, tem muita coisa boa no mercado aí. Vamos lá, o Francisco Mariano. Boa noite, Luiz. No curso lançado, será possível colecionar todas as variedades que você cita com um projeto a ser implantado? Por exemplo, temperatura da região versus melhor estufa? Vai sim. Nós vamos começar, eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre como vão ser os cursos, tá bom? Então, a gente está agora nós estamos falando
eu respondi um pouco de pergunta aqui para ver o pessoal chegar mais aí, né, na nossa transmissão. E aí nós vamos fazer um pouco mais detalhado sobre os cursos daqui a pouquinho, né? Em relação à passagem, já respondi o Edmur, o Edson Riceta. A tela vermelha Ultranet tem função repelente? Verdade ou mentira? Olha, como funciona? A Chromatic.net, né, vermelha, como que ela funciona? Essas telas coloridas, elas fazem o quê? Elas filtram determinados comprimentos de luz. Isso dificulta que o inseto enxergue com clareza aquela área. Então, eu vou dar um exemplo de um filme anti-inseto, que eles chamam. O inseto, ele enxerga melhor o infravermelho. Isso orienta muito o infravermelho, não, o ultravioleta. Então, as cores que ele enxerga são bem diferentes das cores que a gente enxerga. Então, o comprimento de onda é diferente. E quando você usa uma tela que ela filtra esse comprimento de onda, ou um filme que filtra esse comprimento de onda, é como se você olhasse para uma sala escura, né? Para a gente olhando para uma sala escura, o inseto vai olhar, ele não vai enxergar, vai estar escuro, então não é atrativo para ele se desloca para outro lugar. Mas não são muitos os insetos que têm essa capacidade de desviar dessa forma. Então, você pega um pulgão, um trips, eles não têm grande capacidade de deslocar no voo, né, de dirigir o voo deles. Então, se pegar um vento constante numa determinada direção, vai cair inseto dentro da estufa que está com esse tipo de tela. Mas a incidência vai ser menor, então ela funciona, né? Eu tenho visto resultados que são razoáveis, assim, não está nada espetacular, mas soma aí e contribui, né? O Fábio Moraes trabalha com o Jacimar em Caper, foca o seu trabalho cultivo protegido em relação ao manejo do solo em estufas. Como você está trabalhando nesse sentido? Ô Fábio, manda um abraço aí para o meu amigo Jacimar, então, faz tempo que eu não vejo ele. Bom, como que é o trabalho? Então, o nosso trabalho no solo, a gente trabalha tanto com solo quanto com substrato, né? E aí, como que é esse trabalho? Então, a gente faz adubação verde, nós fazemos rotação de culturas dentro da estufa, e com esse trabalho de rotação de culturas, a gente, por exemplo, planta o tomate em cima de tomate. Como é que rotação que tem? Tem um adubo verde entre os dois ciclos, se for solo. Então, a gente planta tomate, um adubo verde pode ser um nabo forrageiro, uma crotalária, um milheto, uma crotalária ocroleuca, que é um material novo, que tem no mercado muito bom para nematóides, e a gente trabalha com porta-enxerto, plantas enxertadas. Então, como que é isso? Então, eu troco os porta-enxertos, então eu trabalho com porta-enxerto de uma determinada empresa, depois, no ciclo seguinte, eu trabalho com porta-enxerto de uma outra empresa, só que a gente já testou o que se adapta melhor àquela variedade. E aí a gente, com isso, consegue ter uma produtividade que vem sendo crescente aí ao longo do tempo. Resultados bem interessantes. Quando se trata de solo, um ponto importante, foi boa essa pergunta, Fábio, porque assim, muita gente a gente ouve muito falar das estufas que dão muito problema de queda de produtividade, aqui no interior de São Paulo, mas também na região da Taquara, no Distrito Federal, ou na região de Londrina, são estufas que plantam em solo, e o pessoal faz muito pouca análise de solo, e às vezes também não encontra muito agrônomo que sabe interpretar a análise de solo, e fica fazendo a mesma adubação. Chega uma hora o solo satura. Esse solo fica saturado e as plantas vão se nutrir de forma desequilibrada. Então, é muito importante fazer uma análise de solo a cada ciclo. Então, nossos clientes fazem análise de solo a cada ciclo. Então, planta 2 vezes por ano o tomate na mesma estufa. Então, planta numa época, depois termina o ciclo, faz colheita de 3 meses, termina o ciclo, planta adubo verde, com 6 semanas, né, 40 dias, 45 dias, planta tomate, coleta a amostra de solo no início do adubo verde, incorpora esse adubo verde, faz a correção do solo, baseado na análise, planta o tomate novo. Aí faz um monitoramento nutricional, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, e a gente colhe o tomate de novo. Aí, outra vez, elimina o tomate, né? No caso, a gente incorpora toda a palhada do tomate,
planta adubo verde por cima da palhada do tomate, coleta a amostra de solo, manda para análise, vem a amostra de solo, vem o resultado, a gente faz a interpretação, faz a correção composto, cálcio, potássio, magnésio, equilíbrio de base, planta tomate de novo. E assim a gente vem fazendo e a nossa produtividade ela tem sido crescente. Ela vem crescendo ano a ano com resultados assim muito bons, né? Fazendo dessa forma. É um trabalho bastante técnico, mas ele funciona. Quando se trata de substrato, aí já não tem essa necessidade. Mas uma coisa que a gente observou para substrato é que a produtividade pode ser ainda mais crescente se você usar o substrato novo todo ano. Então, repetir substrato é uma coisa que tem vários produtores mais técnicos que preferem não repetir, né? Bom, vamos lá. Rosa Evangelista, boa noite. Wellington Merei, Bombril, boa noite. Estamos aí, pode perguntar. Matheus Lotti. Boa noite, Luiz. A questão do plástico azul aplicado no estudo 5 metros na cultura do tomate tem um melhor desempenho? Já visitei produção na região, não vi diferença em produção, até vi menos qualidade. Estou no interior de São Paulo, região de Araçatuba. Matheus, boa pergunta, cara. É assim, o plástico azul, ele vai muito bem em regiões mais quentes e com um verão mais seco, né? Então, se eu tiver um verão chuvoso ou se eu tiver um período muito encoberto, eu vou ter um pouco de falta de luz com o filme azul. Então, eu tenho que planejar bem a época que eu vou colher e pode ser o filme azul pode ser uma boa ferramenta se eu trabalhar numa época de alta insolação, ele pode contribuir bastante, né? Não desseca o Nasion, a gente não desseca adubo verde, não. A gente incorpora no solo, né? Tritura ele e incorpora. Ah, mas vai incorporar. Tem gente que vai criticar. Ah, mas incorpora adubo verde no solo, no orgânico? Sim. É uma técnica muito boa, funciona bem. Agora, o que a gente observa? A gente toma muito cuidado com o ponto de umidade, porque a gente já viu bastante gente incorpora num momento errado, né? Trabalha matéria orgânica com umidade de solo não adequada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a umidade do solo para que ela esteja num ponto adequado. Você faz um trabalho com matéria orgânica, né? Então, vai lá, gasta dinheiro, coloca matéria orgânica no solo. Na matéria orgânica, a atividade biológica na decomposição da matéria orgânica estrutura o solo. Eu não posso errar no preparo mecânico desse solo, eu não posso errar no momento de umidade. Caso contrário, eu jogo todo esse trabalho que a matéria orgânica, que a atividade biológica fez no solo, eu jogo fora. Então, eu preciso preservar e observar a umidade correta do solo para poder incorporar. Boa pergunta aí, o Edson está perguntando aqui, ó. Edson Risseto. Incorporar a palhada do tomate não vai levar para a terra patógenos maléficos a próxima cultura do tomate? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu me fazia, porque na agricultura natural, que é meu primeiro emprego, lá em 89, né? O Kichokaro dizia que tinha que incorporar, né? Plantar tomate em cima de tomate, né? Então, um amigo nosso aí, Mauro Caiano, gostava muito de fazer dessa forma. Era difícil naquela época, a gente não tinha muitos recursos, né? E não tinha muito conhecimento. E o que nós estamos fazendo assim, respeitando alguns critérios. Quais são esses critérios, né? Então, ponto dessa matéria orgânica que eu estou incorporando no solo, eu vou incorporar um composto orgânico, farelo de mamona ou de arroz, ou de trigo, né? Que eu vou incorporar junto, um tricoderma, um bacillus subtilis, um ponto de umidade. Vou fazer essa incorporação desses micro-organismos no solo, junto com a palhada do tomate, né? Mais a compostagem. E planta adubo verde por cima. Quando eu faço esse processo, eu vou ter uma fermentação tão intensa desse solo que eu vou conseguir um resultado muito bom, né? De fermentação e decomposição da palhada do tomate. E aí eu não estou exportando todos os nutrientes. Mas assim, cuidado, né? Porque se você não domina a técnica, eu vou passar uma recomendação mais segura para fazer um bom manejo de solo. Qual que é essa recomendação? Planta tomate, na sequência do tomate você planta um brócolis, depois do brócolis você planta beterraba, depois da beterraba você planta um milheto, uma aveia. Seu solo vai ficar zerado, vai
ficar perfeito, limpo, sem excesso de nutriente, sem doença no solo. É a melhor sequência de rotação que eu conheço para a cultura do tomate. Ela limpa uma estufa. Inclusive, depois de um tempo, nessas estufas onde a gente trabalha assim 2 anos ou 3 anos, com, vamos supor, 4, 5 cultivos de tomate, a gente sempre entra com um brócolis, depois uma beterraba. Então dá uma zerada no solo e fica chique, fica uma coisa assim, fina mesmo, né? Qual é o espaçamento correto, o que eu pergunto do Alexandre, qual é o espaçamento correto para a produção de tomate grape? Qual otimiza mais? Fila única de 40 entre vaso e 40 carregador, ou fila dupla, 1,70 por 80 por 40 entre planta, ou fila única com modo via aberta, 20 por 20? Alexandre, o meu padrão é de 1,65 a 1,70 entre linhas, com 30 entre plantas. É o espaçamento que eu gosto para trabalhar isso aí com tomate, salada, italiano, grape. Eu trabalho com todos nesse espaçamento, porque simplifica muito o manejo. E aí dá uma boa ventilação. Esses espaçamentos de linha dupla eu não gosto deles, porque o produtor tem que ter um nível técnico razoável para fazer isso direito, aumenta muito a densidade de planta, não necessariamente o resultado é bom, né? A Mauri Gonçalves, boa noite, Luiz. Tem produção em Olambra de tomate grape, mesmo repetir plantio em fibra de coco, pode ter uma queda muito grande. Pode, concordo, Mauri, já vi isso aí. Na verdade, eu não vi muita gente ter um bom resultado repetindo tomate em substrato, não, né? Eu troco também, eu prefiro trocar. Aí tem o resíduo do substrato, onde você pode vender como composto para outros produtores. O Edson está pedindo para repetir a sequência. Então, a sequência é a seguinte: tomate, brócolis, ou couve-flor, ou repolho, beterraba e milheto, ou aveia preta. Então, assim, brasca, beterraba, gramínea. Então, tomate, brasca, beterraba, gramínea. Essa que é a sequência, tá bom? Fica no campo, se fizer isso aí, vai dar um resultado excelente também. Ou a Rose vai iniciar uma plantação de tomate mesa tipo italiano em vaso com substrato. Então, onde que é a Rose? Que lugar? Brasil? Bom, então vamos lá, gente. Vamos dar sequência na nossa aula aqui. O Fábio falou, ótimo, realmente o manejo do solo em estufa é fundamental para a sustentabilidade. Muito obrigado pela resposta. Disponha, Fábio, estamos aqui. Vamos ver se ficou alguma coisa para trás. Vamos lá. Compostar, bom, gente, é muita pergunta. No caso de manejo sem agrotóxico, mas utilizando sais recomendados reduzir a dosagem de N ou usar a formulação recomendada do Furlani, por exemplo? Bom, eu confio bastante nas formulações do professor Furlani, só que o que eu acho assim, cada variedade ela tem um balanço nutricional específico dela. E a gente já viu uma boa solução nutritiva não gerar um bom resultado para uma determinada variedade. Então, e tem que se adaptar a solução nutritiva à variedade. Isso é um cuidado muito importante. O Alberto está perguntando assim, biofertilizante na sequência? Alberto, a gente usa o biofertilizante no sistema orgânico, é rotina, né? O Matheus falou que viu... legal, Matheus. Me viu na última aula falando do brócolis, já plantou e está show. Depois eu vou fazer a adubação verde. Isso aí. O Edmur perguntou do espaçamento, o vídeo travou. Era do tomate? Era 1,70 por 30 que eu faço, viu, Edmur? 1,65. Aí depende da estufa. Eu gosto de 1,60, entre 1,60 e 1,70, entre 30 e 35 entre plantas. Tá? A linha simples com o V aberto em cima. É o melhor, é o sistema que eu gosto mais, né? Bom, já respondi a Ione. Compostar os resíduos de substrato limpa tudo. O Fernando está falando aqui, compostar resíduos de substrato limpa tudo. Concordo, Fernando. É uma boa mesmo, né? Então, pega o substrato, tira da estufa, faz uma compostagem, dá uns tombos na pilha lá e depois volta a utilizar num outro momento. O Alberto está perguntando se usa biofertilizante.
Então, a gente usa biofertilizante no sistema orgânico e usa no sistema convencional, no substrato também, não tem problema nenhum. Tá? A planta adora biofertilizante, seja na folha ou na raiz. Mas na folha tomar cuidado, porque com os biofertilizantes esterco tem que estar muito bem compostado para não ter risco de contaminação. Ô Weber, aí, abraço, obrigado aí pela honra de estar participando da aula nossa aqui. Né? Ludovico, boa noite. Nesse espaçamento que você utiliza, conduz com quantas hastes? 2 hastes. Tá? Quando eu trabalho com 30 entre plantas, sempre 2 hastes. E a gente, dependendo, voltando na história da altura da estufa, se eu tiver uma estufa com... se eu não tiver condições de fazer rebaixamento de forma viável, você vai ter que fazer... Eu faço condução só com 6 a 7 pencas até a altura do arame. Né? Então, 2 hastes até o arame vai dar de 5 a 7 pencas, depende do vigor da variedade. Produção de melão na estufa no Rio Grande do Sul, possível? É possível, sim. Né? Tem que ver bem a época do ano, a altura da estufa, para poder encaixar bem lá. O super magro com biofertilizante é muito bom, sim, viu, Fábio? Em uma estufa Bandeirantes, é necessário levantar o canteiro para tomate? Olha, o Edson, ele não está trabalhando com canteiro, tá? O canteiro depende do solo, da época que você planta e da região que você está. Então, o objetivo do canteiro é drenagem. Então, se você quer drenar, se a sua região é muito úmida, se o solo pesado, o canteiro é necessário. Se a sua região, se você vai plantar na época da seca, então é importante você pensar se realmente precisa do canteiro. Então, em Brasília, eu trabalho sem canteiro. Eu acho melhor. É mais fácil controlar a água, mesmo em solo argiloso. Como seria a compostagem passo a passo substrato de coco? Não vai dar tempo a gente falar aqui da compostagem, rapaz, senão nós vamos fazer uma aula de compostagem. Mas, basicamente, aí o que a gente faz com composto, né? Dá para você misturar aí o substrato depende do tipo de substrato, se é fibra de coco, se é... Putz, é uma pergunta difícil aí, viu, Nazion, para generalizar uma resposta. A abertura no modo V influencia bastante na fotossíntese, viu, Alexandre? Bruna Dias. É possível desenvolver uma produção de tomate sustentável em campo aberto, em área onde a monocultura seja intensa? Sou de Carmópolis, Minas. Bruna. Nós estamos acompanhando uma lavoura lá em Brasília. Eu vou ter que pedir autorização para o cliente, se ele vou poder reproduzir o vídeo dele aqui, mas eu estou querendo, está muito bonito o tomate dele. A gente fez um trabalho no ano passado, a gente planejou, né, a produção desse ano, e nós plantamos uma crotalária, depois a gente plantou uma gramínea e depois plantamos o tomate em fevereiro desse ano. O tomate está bem bonito. Foi em março, transplantio em março e abril. Né? Abril, então maio, junho, julho. Agora o tomate está com 90 dias, vai colher daqui a pouquinho. Né? O tomate está muito bom, muito sadio, só que a gente planejou. Então nós fizemos uma barreira com o capim em torno do lote, colocamos irrigação por aspersão em volta, gotejamento no meio, para criar um microclima que viabilize o controle da traça, porque numa região igual Carmópolis de Minas, ou aí no centro-oeste, né, pegar o Triângulo Mineiro, ou Minas e indo para a direção do norte do estado de São Paulo, ou para Tocantins, assim, Goiás, Brasília, vai ser muito seco, então você tem que criar um ambiente favorável aí, microclima para um controle eficiente de umidade, para poder controlar a traça. Olha, fazendo a pergunta sobre o mulch. Então, o Francisco Mariano, o uso do mulch efetivo no aumento da produção não vale a pena investimento? Vale a pena investimento. Eu trabalho com mulch em plástico em estufa desde 94. Então, quantos anos? 24. 24 anos a gente está trabalhando com mulch em plástico em estufa e a gente tem trabalho publicado em revista científica comparando mulch em plástico com palha. O mulching bem utilizado nesse esquema de rotação de culturas
e com adubação verde, ele melhora a estrutura do solo, né, melhora a atividade biológica do solo, inclusive em relação à palha. Por quê? Porque a palha, ela permite o solo secar mais rápido do que com plástico. E aí, essa manutenção de umidade por um período mais prolongado, no período de seca, favorece a atividade biológica. Qual capim foi utilizado ao redor? A Bruna, a gente sempre usa o camerum, que é o capim elefante, que ele cresce ereto, né? Não é o capim napier, não. Então, napier ele abre, perfilha, dá muita dor de cabeça, né? O Alexandro, o tamanho da abertura do V em cima, a gente abre 60 centímetros, 60, 70 centímetros. Broca, o Anael está perguntando sobre broca. Para broca, tem Bacillus thuringiensis, né? Tem vários produtos no mercado aí, de Pel, Xentari, tem um outro, esqueci o nome. Você associar o Bacillus thuringiensis com o tricograma, o controle de broca ultrapassa 90%, tá? Só que tem que tomar cuidado, porque se aumentar muito a temperatura, você tem que aumentar a frequência da pulverização, porque o ciclo da praga fica mais rápido. O Edson aqui. Fui num dia de campo no norte do Paraná, minha região, e o tomate foi plantado sem canteiro, na palhada seca da aveia, numa estufa Bandeirantes. Qual a sua opinião? Dependendo da época, pode ficar bom, né? Eu já acompanhei, eu tenho amigos aí, agrônomos que trabalham com plantio direto na palha, o resultado fica excelente, né? Fazer o trabalho na palha funciona também, né? No orgânico é meio paradoxal, mas no orgânico a gente encontrou, é mais fácil a gente incorporar o adubo verde e cobrir com malche plástico, do que no convencional, que aí você pode dessecar. Só que para dessecar, para ficar bom a dessecação com herbicida, você vai ter que deixar bastante tempo até a palhada acamar sozinho, porque também não é viável você ficar acamando essa palhada. Então, você gasta muito tempo. Então, se você incorpora a adubação verde, você ganha tempo, né? Encurta o espaço entre a incorporação e o preparo para o plantio. O ensacamento é ideal para broca? Não, Bruno. Eu acho muito trabalhoso o ensacamento. Eu sei que a Embrapa fez um trabalho bacana com isso, está divulgando, acho que válido, mas eu não faço. O negócio é de Pel e tricograma mesmo, que eu acho que é mais viável, mais fácil e efetivo, custo menor. O que você acha da reciclagem da água do drenado dos vasos? Alexandre, é uma solução que tem que ser implementada. Então, eu tenho amigos aí que estão desenvolvendo esse processo de coleta da solução para calha, só que tem que trazer o equipamento por enquanto importado para higienizar esse drenado para poder ficar viável de ser aplicado. Nazion, professor, entre o slab e o balde do substrato de coco, qual é o melhor dos dois? Nazion, hoje no Brasil eu prefiro o balde, tá? Por que eu preciso o vaso? Por causa da altura da coluna de água, porque eu vou ter uma altura de coluna, onde eu vou fazer irrigação, a água vai infiltrar, e com o padrão de substrato que eu tenho no mercado, é mais fácil trabalhar. Se eu diminuo o slab, ele tem uma altura menor, de 15 centímetros aí, né? Essa altura menor exige um substrato muito mais drenado, então vai gerar um volume de drenado muito maior, em torno de 50%. Então, para eu trabalhar com drenado de 50%, eu vou estar jogando fertilizante fora 50%. E eu tenho que trabalhar com esse bom de substrato por 3,5%. Então, é muito fertilizante que eu vou ter que jogar fora. Então, se a gente trabalha com uma coluna mais alta, com um vaso, eu vou economizar fertilizante. Então, o slab vai ser uma opção muito boa quando a gente conseguir reciclar essa água do drenado. Aí o slab é melhor, porque é um volume menor de substrato, o custo vai ficar mais baixo, né? Até lá vai demorar um pouco. Bom, pessoal, então no fim a nossa aula aqui a gente foi mais para o lado das respostas e perguntas, mas acho que quem perguntou, aproveitou mais, né?
Então, eu queria falar um pouco sobre os cursos. Como que vão ser os cursos, né? Então, nós estamos lançando na nossa página da Insistec, então, www, vou escrever aqui embaixo, né? www.insistec.com.br, www.insistec.com.br. Nós estamos lançando nossa página de cursos. Nessa página de cursos, nós vamos trabalhar com vão ser vários cursos aí que a gente vai lançar ao longo do tempo. Nós estamos começando com o curso de cultivo protegido, né? E por que a gente está conversando com o curso de cultivo protegido e não de agricultura orgânica? Porque a gente tem mais gente com um número muito maior de produtores aí que um cultivo protegido, e tem os conceitos como de irrigação, de nutrição, manejo da estufa, que depois a gente vai usar esses conceitos no curso avançado de agricultura orgânica. Então, é como se a gente ganhasse um tempo, né? Porque senão a gente vai ter que falar isso tudo de novo lá no curso avançado de agricultura orgânica. A gente vai falar, mas quem fizer essa primeira etapa do cultivo protegido, onde a gente vai falar bastante com detalhe e fazendo a correlação dessas variáveis, aí, igual o Mariano perguntou, na irrigação, nutrição, a gente vai estar fazendo essas correlações aí, tá? Então, o primeiro módulo vai ser o manejo de irrigação e nutrição. Então, nós vamos entrar bastante em detalhe, como que faz a irrigação, como que mede essa irrigação, os aparelhos, equipamentos para medir irrigação, nutrição, clima, né? Como que monitora no dia a dia e para a tomada de decisão em tempo real. O que o produtor faz, como que ele usa os aparelhos para ele tomar a decisão e conseguir tirar um resultado bom, né? Depois, o segundo curso vai ser o curso de manejo biológico, né, de cultivo protegido. Então, aí, porque, como eu falei, como muitos dos problemas de pragas e doenças ocorrem oriundos de má irrigação e má nutrição, então o segundo módulo é o curso de manejo biológico, porque eu vou conseguir o resultado que eu espero com o manejo biológico, eu controlo a irrigação, controlo a nutrição. Então, eu vou ter um resultado superior se eu fizer esse curso depois. Manejo de estufa e produção. Bom, então, eu aprendi a fazer irrigação, aprendi a fazer nutrição, agora eu vou aprender fiz o controle biológico, então agora eu vou aprender a manejar a estufa e a produção. Então, o que é isso? Manejo do clima, manejo da planta, discutir todas as questões de espaçamento, como que faz a condução correta, rebaixamento correto. Então, esse aí é o trabalho que a gente vai fazer no curso de manejo de estufa e de produção. Depois, o quarto curso, para que é? É um curso de planejamento, viabilidade e gestão do negócio da produção em estufa. Os três primeiros são cursos dirigidos a quem já está dentro da lida aí da produção. Então, o cara já está sentindo a dor de ter que ter o resultado e ele tem que... o objetivo do nosso curso é ajudar o produtor a resolver o problema. E aí entra a parte de planejamento, viabilidade e gestão. Por quê? Porque se o cara melhorou tanto o trabalho dele, se ele está conseguindo um resultado melhor, então ele tem que saber também gerenciar melhor, capturar melhor esse resultado, agregar valor, vender melhor, planejar melhor, que época melhor de colher, como planejar os plantios para ter um bom resultado, né? E, por último, o último módulo, projeto e construção da estufa. Então, a gente seguiu a lógica aí do produtor. Então, se eu fosse fazer do ponto de vista acadêmico, eu teria que fazer exato o inverso, né? Então, por exemplo, como projeto e construção da estufa, primeiro, planejamento e viabilidade, esse seria o primeiro curso. Depois, projeto e construção, depois manejo da estufa, depois manejo de irrigação e, por último, manejo biológico. Então, por que a gente fez essa ordem invertida? Porque a gente quer resolver o problema, quer ajudar o produtor, aquele cara que já está com a produção em andamento e que ele precisa melhorar o resultado dele. Então, por isso que a gente estruturou os cursos dessa forma. E como que nós vamos fazer? Nós vamos estar lançando um curso por mês. Então, assim, não estão todos os cursos disponíveis na nossa página por enquanto, né? O primeiro curso fica disponível dia 4 de agosto, e o segundo 4 de setembro, o terceiro 4 de outubro, 4 de novembro, até a gente concluir 4 de dezembro, né? Então, por que isso? Porque o conteúdo são 16 horas de curso, cada um dos cursos é um conteúdo muito grande, a gente vai estar gravando isso tudo. São os cursos que a gente já deu lá no SEICOM, e aí a gente vai estar gravando e colocando à disposição.
né? E depois, a partir de janeiro, a gente vai lançar o curso avançado de olericultura orgânica, que é um curso que a gente dava muito na Fazenda Malunga, né? Formamos várias turmas lá na Fazenda Malunga, e nós vamos estar oferecendo esse curso a partir de janeiro, tá? Por enquanto, a gente vai estar fazendo esses cursos aqui, nós estamos fazendo uma coisa assim, uma condição muito especial, né? Então, eu queria convidar vocês aí, para vocês prestarem bastante atenção, porque a gente está fazendo uma promoção bem interessante, né? Mas é só para quem fizer a inscrição antecipada. Então, como funciona? Então, cada módulo desse de curso é R$ 997. Mas a gente, para quem fizer a inscrição antecipada, nós estamos dando desconto de 50%. Aí você entra na nossa plataforma lá, faz a inscrição, e aí você pode estar... Ué, parece que caiu, Carlos. Tem 0 assistindo agora? Não, deu 84. Bom, então o que vai acontecer? A gente vai estar colocando à disposição, né, fazendo essa promoção para quem fizer inscrição antecipada. Então vai ter esse desconto de 50%. Na medida que a gente vai lançando os cursos que eles vão ficando disponíveis, então nós vamos diminuir esse tipo de promoção, né, e já não vai ter essa condição tão favorável. Então quem quiser aproveitar, né, pode parcelar no cartão e está convidado aí para estar fazendo essa inscrição antecipada. Vai ter esse bônus de 50% aí para estar fazendo o curso. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu queria agradecer aí a todos que participaram dessa aula. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma pergunta ainda, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então eu convido vocês aí para estar acessando nossa página www.ensistec, que a Carla colocou aqui, né? Carla, põe no YouTube também. Que aí vão estar à disposição lá para você. Você entra na nossa página, aí tem um descritivozinho lá do curso, um descritivo do curso, aumentando os detalhes, como que são os cursos, com o programa mais detalhado. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo, o interesse de todos aí no nosso curso. Essa aula vai ficar à disposição aí de vocês, aqui no YouTube e lá no Facebook. Tá bom? Então, obrigado a todos. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta aí, então eu vou me despedir. Alguém tem mais alguma pergunta? Então é isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite e vejo vocês lá na nossa página, tá ok? Abraço.